momento da arte saber o que ela é, não é tão importante quanto para o Danto. Essa autoconsciência da arte, ela não acontece tanto no Adorno, pro Adorno. Tanto é que para o Adorno, desde sempre, o papel da filosofia em explicar a arte é maior do que... No caso do Danto, o que acontece? A arte vai querendo se conhecer, querendo se saber, né? E chega um ponto em que ela se sabe. No ponto que ela se sabe, ela fica totalmente liberada, os artistas ficam liberados para fazerem o que eles querem, absolutamente. E a filosofia entra em cena. Então essa é uma diferença importante, quer dizer, o papel da filosofia para a compreensão da arte, tanto no Danto quanto no Adorno, é muito grande, só que para o Danto a filosofia entra realmente em cena depois que a própria arte já sabe o que ela é. E para o Adorno não haveria possibilidade nunca da arte saber sozinho o que ela é. Certo? E essa é uma diferença importante entre os dois. Quanto, por exemplo, ao papel ou ao tipo de relação que a arte estabelece com a filosofia. Né? É que nesse aspecto cognitivo, juro que essa é a última coisa que eu vou falar. Não, pode falar, quer dizer, o limite é só o tempo. Né? Benjamin fala assim que toda grande obra de arte coloca um problema para a filosofia. Sim. Porque ela é um enigma, né? E esse caráter enigmático é uma coisa também que a Adorno aponta, né? Sim. E para Danto teria esse caráter enigmático, ainda que ela soubesse... Isso tudo é mais implícito, né? Porque o Danto, ele tem ele não acha que qualquer coisa é obra de arte, ele acha que qualquer coisa pode vir a ser obra de arte. Para ele, esse ser ou poder vir a ser é muito importante, essa diferenciação. Né? Agora, o modo como algo vem a ser obra de arte, talvez ele fique um pouco inexplicado para o Danto. Falta alguma coisa. E você falou, por exemplo, no Dick, né? O Danto, eu acho que filosoficamente ele é muito mais denso que o Dick, porque o Dick acaba numa espécie de sociologismo. Eu falei, né, de todos esses analíticos para rebaixar um pouco. Pois é. Assim, não, eu acho que na verdade ele está acima de todos eles, porque existe uma densidade filosófica muito maior no pensamento dele, mas eu acho que tem também assim, algumas omissões, né? Quer dizer, até eu estava conversando com a Mônica outro dia a respeito do projeto dela, que no caso do Danto, uma discussão sobre a essência da arte, sobre o que é a arte em termos da essência da arte, ela se junta, por exemplo, à discussão sobre o caráter de atribuição do que é a arte, do que não é, etc, etc. O que torna o pensamento dele, a estética dele, muito mais rica, muito mais multifacetada, etc. Né? Agora, mas, por exemplo, essa ideia de uma dialética interna à obra, isso é para o Danto, inclusive para o último Danto, do Abuso da Beleza, me parece que é muito mais um problema do que um ponto mesmo já solucionado, sabe? Quer dizer, ele faz essa discussão no Abuso da Beleza sobre o que ele chama de externalismo estético e internalismo estético. Externalismo é a pura atribuição de fora do que é arte e do que deixa de ser arte. E internalismo é a ideia de que existe alguma coisa interior ao objeto que faz com que ele possa vir a ser chamado de obra de arte. Né? Então, é isso que os outros analíticos nem mencionam. Exatamente. Que é mais um ponto assim, de uma riqueza que eu acho que o Danto tem sobre os outros estetas analíticos. Né? Mas então é isso. Me parece assim, que a contribuição mais importante do Danto, como complementação, por exemplo, à teoria estética do Adorno, é essa ideia do pluralismo, da imbricação entre as diversas linguagens artísticas, etc. E eu defendo a ideia de que o Adorno estaria chegando a admitir como válido esse tipo de imbricação das linguagens, etc. Coisa que durante décadas ele não admitiu como válido. Né? Mas me parece que ele estava chegando um pouco a admitir isso. Nesse texto sobre a arte e as artes. Aí ele próprio estaria superando um ponto de vista que ele defendeu durante muito tempo, que era o ponto de vista, digamos, da... Contra
contra a pseudomorfose e a favor da persistência de uma linguagem artística naquilo que melhor a caracterizaria, né? Certo? No caso, por exemplo, das artes plásticas, a espacialidade, no caso da música, a temporalidade, por aí vai.